Olá, hoje a gente está aqui recebendo o Dr. Jair Smith Filho. Jair, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Cris. Sempre um prazer estar aqui. E nós vamos falar de dois estudos clínicos, ou pesquisa clínica, como queiram, super importantes, que já estão abertos, quer dizer, já estão recrutando. A gente vai explicar para vocês o que são esses estudos, o que é critério de inclusão, o que é critério de exclusão, e como vocês vão poder participar, se for, vocês estiverem dentro das possibilidades, né, de participarem desse estudo. A gente vai falar também quem são os centros, né, quem são os médicos que estão participando. Então, é com você, doutor Jair. Obrigada por estar aqui hoje. Obrigado, Cris. Bom, eu acho que a gente entrou numa era aqui no Brasil muito importante na pesquisa clínica, que é conseguir oferecer para os pacientes de mieloma e poder escolher, né? Acho que a variedade de estudos clínicos que nós temos hoje com as novas terapias, de fato, proporciona isso, né? E a gente está falando de algumas terapias que ainda não foram aprovadas ainda pela Anvisa, como é o caso dessas drogas, né, que são os imunomoduladores ou CELMoDs também, como eles são chamados, né? Que vem desde aquela geração da talidomida, lenalidomida, pomalidomida, e agora chegam os novos também, né, com mecanismos de ação complementares e um pouco mais, vamos dizer assim, modernos na sua forma de agir, né? Então, essas drogas, elas também são promissoras, mesmo quando a gente fala de novas terapias, que todo mundo tem falado muito agora, sobre CAR-T, sobre bispecífico e tudo mais, mas lembrar que essa classe de drogas, elas também têm a sua importância, e a pesquisa clínica ela é muito importante para a gente saber posicionar essas terapias e saber como que a gente faz para poder combiná-las também, né? E esses estudos, eles vêm para responder essas perguntas. Então, assim, a gente está falando de um imunomodulador especial, que é o mesigdomide, né? Mesigdomide. Isso, os nomes são cada vez mais complexos, né? Então, quem achava lenalidomida difícil, mesigdomide ainda pior. Vou fazer uma pergunta para você, que é importante para vocês saberem. Primeira pergunta, para participar de um estudo clínico, você precisa necessariamente estar se tratando ali com um centro, com um hospital participante? Não, isso é um ponto importante para a gente colocar. Então, assim, de acordo com a própria legislação da CONEP, né, que é o Conselho Nacional de Ensino e Pesquisa, o centro e o patrocinador eles são responsáveis por todas as despesas relacionadas ao estudo. Então, ou seja, todo o tratamento que for relacionado ao estudo, então, ou seja, a própria medicação em si mesmo, tratamentos adjuvantes e até mesmo efeitos colaterais relacionados à medicação do estudo, isso cai de responsabilidade completa, né, para o centro que está fazendo o estudo clínico e para o próprio patrocinador. Então, qualquer pessoa, vamos dizer, pode ser do SUS, pode ser do privado, se ela sabe que tem, vamos dizer, que ela se trate com um médico X, um convênio ou do SUS, e ela fica sabendo que, por exemplo, dando um exemplo, no AC Camargo, na Clínica São Germano, ou no Rio de Janeiro, ou em Salvador, com o doutor Edivan, está tendo estudo clínico. Ela pode participar, se ela é da região. Pode. Mas um ponto muito importante mesmo participando do estudo, é muito importante que os pacientes mantenham o contato com a origem. Quer dizer, não perde o médico que está Exatamente. Então, assim, o médico tem muita que gente que tem essa dúvida, né? Então, assim, o médico que referenciou para o estudo, seja ele de um serviço público ou de um serviço privado, ele tem que continuar sendo um ponto de apoio. Por quê? Porque tem despesas que são extra-estudos, muitas vezes, né? Por exemplo, tem alguns estudos que não cobrem a aplicação de bifosfonado, né? De ácido zoledrônico, de denosumab, e aí tem que ser feito na origem, por exemplo. Então, isso daí é um dos exemplos. Mas se acontecer outra intercorrência, tiver um acidente em casa, um acidente doméstico, um acidente automobilístico, qualquer coisa nesse sentido, que for extra-estudo, não entra como cobertura do estudo, né? Aí realmente ele tem que buscar o atendimento na origem. Então, se tiver infartou, por exemplo, né, e a gente acredita que aquele infarto não seja relacionado à medicação do estudo, sim, ele tem que ser, de fato, atendido lá na origem. Então, a origem é muito importante, a comunicação com os médicos referenciadores é sempre muito importante para nós também, para a gente sempre ter esse canal para referenciar também de volta quando for alguma questão que for extra estudo. Bom, você estava falando então que um estudo é sobre mesigdomide e o outro. Bom, na verdade, os dois, a gente está falando do Successor 1 e do Successor 2. Os dois, na verdade, são com mesigdomide, só que em combinações diferentes, né? E muda também um pouco o critério. Então, o Successor 2 que chegou... O que é critério? Você está falando critério, vamos explicar. O que é critério? Não, esse é um ponto importante para a gente falar. A gente tem os critérios para incluir dentro do estudo e os critérios que excluem a participação do estudo também, né?
Os critérios de inclusão, normalmente, eles são relacionados a algumas características do paciente e algumas características da doença também. Então varia, cada estudo tem um critério diferente, tanto para incluir como para excluir, não é? Exato. Muitos estudos adotam alguns critérios que são em comum. Então, por exemplo, critérios de inclusão e de exclusão. Você tem que ter uma função renal mínima adequada. A gente está falando dos imunomoduladores. A lenalidomida mostra muito isso, a importância da função renal. Então, por exemplo, a lenalidomida a gente ajusta a dose de acordo com a função renal. Então, aqui também você tem que ter uma função renal mínima para os pacientes serem incluídos no estudo. Função hepática é a mesma coisa, função cardíaca é a mesma coisa, função pulmonar é a mesma coisa. Então, geralmente, são critérios que às vezes eles podem estar um pouquinho diferentes de um estudo para o outro, mas de uma maneira geral eles acabam convergindo. E nos critérios de inclusão, quando a gente fala sobre a doença em si, também tem alguns critérios que eles podem falar, conversar um com os outros, que são os níveis de mensuração mínima da doença que a gente tem que ter para o paciente poder entrar. Então, tem que ter doença ainda, tem que ter mieloma. Tem que ter mieloma, tem que ter mieloma em atividade. Completa. Isso, exatamente. Tem que ter em atividade e ainda com alguns parâmetros mínimos que a gente tem de detecção da proteína anômala monoclonal, seja no sangue, seja na urina, seja na eletroforese ou na cadeia leve, que são mínimos, na verdade, para a gente conseguir mensurar. E por que isso é importante? A gente sabe que na vida real, muitas vezes, a gente tem alguns pacientes que são não secretores ou oligosecretores, que muitas vezes acabam não entrando nesses estudos porque não atingem esse critério. Só que num ambiente de estudo clínico, você precisa reproduzir e precisa conversar com cada participante, com cada centro, a forma de você reavaliar a doença. Isso é um ponto muito importante. Então, para a gente poder sistematizar o parâmetro de reavaliação depois, você tem que ter aqueles parâmetros mínimos, de fato, para a gente poder comparar, depois que começou o tratamento, o quanto que respondeu ao que era inicialmente. E vamos dizer, é fácil para um paciente que recebe, a gente está fazendo, gente, uma coisa que se chama fact sheet. O que é? A gente está fazendo um documento, ele pode ser impresso para vocês em casa, pode ser visto online, e a gente vai descrever para vocês todos os critérios que podem incluir ou excluir um paciente desse estudo e os centros, né, que estão participando. Mas a minha pergunta é fácil para um paciente entender os critérios básicos, ele olhar lá e falar, olha, posso, não posso? Vamos falar disso? Não? Na dúvida, fala com o seu médico. Né? Acho que o principal é isso, e é muito importante. Se a gente tem o desejo do paciente, muitas vezes, de participar de um estudo clínico, e isso a gente sabe que pesquisa clínica hoje, além de todos os benefícios que a gente possa ter, né, no ambiente de saúde, pesquisa clínica é acesso. Então, é uma janela de acesso muito importante. E acesso hoje, a gente está falando de vários desafios que tem, tanto no público quanto no privado. Então, pesquisa clínica, sim, é acesso. Então, qual que eu acho que é a melhor solução sempre? Cada paciente que se interessar, né, ver um estudo e acreditar que ele pode ser incluído naquele estudo, conversa com seu médico e fala, olha, talvez o centro mais próximo daqui da minha região é o centro X e eu consigo ir para lá. E mesmo aqueles pacientes que estão em regiões mais distantes, eu acho que é importante também conversar com o seu médico, também entrar em contato com a gente, porque muitos patrocinadores cobrem as despesas de deslocamento desses pacientes. Uma coisa que eu ia perguntar. Esse é um ponto importante. Porque vamos dizer, tem muita gente que está longe de São Paulo, longe do Rio, longe de Salvador, enfim. E aí, de repente, a pessoa fala, poxa, será? Eu olhei aqui, peguei o documento que a MF fez, eu acho que eu posso participar. Na dúvida, ou a pessoa pode entrar em contato com o centro e falar, olha, por favor, eu queria saber se eu posso, né, pode mandar, como é que funciona? Porque é uma dúvida, pode mandar exame, ou já tem que falar com o médico. Muita gente tem medo de falar com o médico, que acha que o médico vai ficar chateado, que vai perder o paciente, né? Então, assim, o que a gente quer é justamente conseguir tirar todas as dúvidas dos pacientes, né? Bom, na nossa instituição, e acredito na maioria das instituições que também participam de estudos clínicos, a gente tem, normalmente, maneiras do paciente se autorreferenciar. E que a gente possa... Autorreferenciar, quer dizer, ele procurar sozinho. Isso, exatamente. Tá. E a gente faz um filtro, né? A gente tem uma equipe lá que auxilia bastante nesse filtro, né? Até para, se por um acaso não for o caso do paciente participar daquele estudo, ele pode ser elegível para um outro estudo. Verdade. Ou muitas vezes a gente, infelizmente, dentro do nosso centro não tem, mas às vezes possa ter que tenha em outro centro, né? Essa parceria também é importante. Eu mesmo referencio pacientes nossos do AC Camargo, que às vezes eu não tenho um estudo, mas o colega ali do lado tem. Isso realmente, o maior beneficiado disso, com certeza, é o paciente, né? Então, assim, acho que essa rede de parceria e de apoio, ela de fato, ela é muito importante. Mas, assim, ainda assim, a gente acredita que o médico ele tem que estar em concordância disso. Eu não acho que não é um pecado levar
né, o interesse até o seu médico que está acompanhando, porque é uma janela de oportunidade a mais que se abre, né? E, de novo, a gente vai manter, né, o incentivo para que ele continue sempre tendo contato com o médico de origem, até porque eu preciso do médico de origem estar ciente de tudo que está acontecendo com o paciente dele durante o período que ele estiver no nosso estudo clínico. E claro que, da mesma forma que a gente tem os critérios de inclusão, muitas vezes, quando o paciente já incluiu dentro do estudo clínico, e se por um acaso ele não respondeu adequadamente, ou mesmo ele desenvolveu algum efeito colateral, algum evento adverso que motive parar, esse paciente ele vai sair do estudo. E quando ele sair do estudo, ele tem que voltar para a origem novamente, né? Então, por isso que esse acompanhamento com a origem é muito importante. A origem é o médico que trata de vocês, gente. Isso, exatamente. Né? Só que, e voltando nessa questão da origem, Cris, um ponto importante também. A gente já teve estudos clínicos nossos de pacientes que vieram de Manaus, já teve pacientes que vieram do Rio Grande do Sul, do interior, né, e não tinha estudo em Porto Alegre, por exemplo, porque Porto Alegre é um polo que tem bastante estudo, né? Às vezes acontece de não ter. Região Centro-Oeste também a gente pega. A região Nordeste normalmente tem bastante centros com estudo clínico também, as capitais, em especial das cidades maiores do Nordeste, costuma ter bastante centros de estudo envolvidos também ali. Então, ou seja, mas existe sim essa possibilidade de pacientes à distância serem incluídos no estudo e, de fato, a gente conseguir organizar essa logística para que eles se desloquem, venham, recebam o tratamento, voltem para suas casas depois. E tudo isso, claro, tem que ter aprovação do patrocinador. Se o patrocinador estiver de acordo e estiver dentro das regras do estudo, né? Então, vale lembrar que também assim, o ambiente da pesquisa clínica é um ambiente muito protegido e controlado, né? Então, tudo tem que estar muito bem formalizado em termos de regras, contratos e tudo isso daí. Se por um acaso isso for possível, a gente pode avaliar essa possibilidade do paciente, mesmo em regiões mais distantes, participarem do estudo. Então, vamos falar dos dois estudos de hoje. Successor 1, qual que é esse estudo? Como é que funciona? Esse estudo é um dos estudos que a gente tem envolvendo o mesigdomide, né, que vem nessa categoria aí dos novos imunomoduladores. Então, como que ele é testado dessa vez? A gente está falando de estudo fase 3, né? Então, o estudo fase 3, lembrar que é uma combinação envolvendo o mesigdomide versus um outro braço que vai ter uma combinação que já é padrão na prática clínica habitual, tá? Então, a gente vai ter, por mais que seja um estudo fase 3, o braço do mesigdomide ele é em combinação com bortezomib e dexametasona, tá? E por mais que seja um estudo fase 3, ele testou também diferentes doses do mesigdomide. Isso foi uma coisa em comum que a gente teve dos dois estudos, tanto do Successor 1, tanto do Successor 2, que é a combinação em doses diferentes, ou seja, coortes, ou seja, segmentações diferentes em doses diferentes também. Isso não é tão comum em estudo fase 3, tá? Isso é mais comum, geralmente, em estudos fase 1 e fase 2, mas esse estudo fase 3 a gente teve, tá? O Successor 1, ele limita o número de linhas prévias de tratamento. Então, a gente está falando que é para pacientes no cenário recidivado ou refratário, ou seja... O que é recidivado refratário? Aqueles pacientes que já foram tratados com pelo menos uma linha prévia, tá? Então, ou seja, que fez uma sequência inicial completa, tá? Então, um ponto importante para a gente falar nessa questão de linha prévia. Vamos lembrar de novo do paciente começando o tratamento de mieloma, os pacientes elegíveis e os pacientes inelegíveis para o transplante autólogo. O paciente elegível para o transplante autólogo, quando a gente faz a quimioterapia antes, que é a quimioterapia de indução, o transplante autólogo, muitas vezes uma quimioterapia depois, que é a quimioterapia de consolidação, e a manutenção, tudo isso é uma linha só. Entendi. Tá? Então, isso a gente conta como uma linha só e o paciente usa a manutenção. E se ele, por um acaso, progredir na vigência da manutenção, aí sim a gente vai vir com um tratamento de segunda linha. Agora, para os pacientes inelegíveis para o transplante, hoje, a maior parte dos esquemas são à base de terapias contínuas. E as terapias contínuas também, a gente vai trabalhar com esse conceito. Então, ou seja, o paciente que progredir na vigência de uma terapia dessa... Já foi pergunta. Aí sim ele vai atingir o critério de uma linha prévia de tratamento e aí sim ele possa ser elegível para o estudo clínico. Então, para participar do Successor 1, ele tem que ter tido pelo menos um tratamento antes. Isso, de 1 a 3. Tá? De 1 a 3 tratamentos. O Successor 1 chega a limitar, máximo de 3 linhas prévias. Para os pacientes que já tiveram 4 linhas, por exemplo, infelizmente é um critério de exclusão. Tá. Entendeu? Então não entraria no estudo. Então o que ele faz, na verdade? Ele faz uma combinação do mesigdomide, por mais que a gente tenha essas coortes que eu mencionei, com bortezomib e dexametasona. Então, tá?
um braço vai para... Isso, exato. O mesigdomide com bortezomib e dexametasona. Tá. O outro braço Hum. já é o bortezomib com pomalidomida e dexa, o PVD. Ok. Uma coisa Então interessante. tá combinando dois imunomoduladores diferentes. Interessante. Né? Quer dizer, um tem poma e o outro tem o mesigdomide. Isso. E essa população lena refratária, principal. Isso que eu ia falar. Então, para entrar nesse estudo, o paciente tem que ter tomado Revlimid. Tem. Ou lenalidomida. Sim, exatamente. E tem que ter ficado refratário. Quer dizer, tem que ter não mais respondido ao tratamento. É exatamente. Isso? Claro que assim, os critérios de refratariedade à lenalidomida, geralmente eles variam muito de um estudo para estudo, tem alguns que limitam a questão de 60 dias, né, após a última dose, a progressão tem que estar nessa vigência, nesse período. Mas assim, a gente precisa sempre questionar e ver muito bem esses critérios, que os critérios, por mais que às vezes eles possam convergir, possam ter algumas sutis diferenças ali também. Mas daí, como esse é um lado mais difícil, aí acho que o paciente pode falar direto com o médico dele ou com o centro de tratamento está fazendo estudo. Então, vamos lembrar então, o paciente tem que ter tido uma a 3 linhas de tratamento, tem que ter tomado lenalidomida e ficado resistente. Isso. Pode ter recebido bortezomib. Pode ter, tá. Porém, não pode ser considerado refratário ao bortezomib, porque vai lembrar, por exemplo, no caso do paciente elegível para transplante, ele vai usar o bortezomib muitas vezes na indução, um pouquinho na consolidação, se essa estratégia for optada, e depois ele acaba ficando sem o bortezomib durante muito tempo. Se durante aquele período que ele usou o bortezomib a doença foi responsiva, ele pode entrar. Se durante aquele período que ele usou o bortezomib ele não desenvolveu uma toxicidade muito significativa ao bortezomib, principalmente a neuropatia, que é a principal delas, ele também pode entrar. Agora, se a doença não respondeu ao bortezomib, teve que trocar a linha, por exemplo, né, utilizar outras drogas, ou se por um acaso fez uma neuropatia incapacitante a ponto de ter que reduzir dose gradativamente a ponto de suspender depois, aí ele não pode entrar. Tá. Então vamos lá, qual mais que é importante? Então, ter feito uma 3 linhas, ter recebido a lenalidomida e ter ficado resistente. Estou falando uma linguagem para todo mundo entender. Isso, exato. O que mais? Não ter tido a toxicidade, né? E nem ter ficado refratário resistente ao bortezomib. E o que mais? Bom, outros pontos importantes de critério de inclusão, aí a gente vai ter as funções orgânicas mínimas, né? Então, função renal, função hepática. Isso acho que vale para todos, cardíaca, né? pulmonar, entendeu? Todos eles, às vezes pode ter algumas sutis diferenças, mas eu acho que, de uma maneira geral, essas definições, elas conversam na maior parte dos estudos de mieloma no cenário recidivado refratário. E outro ponto importante para a gente considerar também são os índices hematimétricos, tá? O que é isso? O que seriam os índices hematimétricos? O hemograma, tá? Então, no hemograma, a gente tem que ter o nível mínimo de hemoglobina, o nível mínimo de neutrófilos e o nível mínimo de plaquetas, tá? Isso também é importante. Às vezes, alguns pacientes já fizeram tantos tratamentos prévios a ponto da medula óssea ficar, de uma certa forma, deficiente por conta desses tratamentos prévios que já foram feitos, tanta toxicidade somada, que às vezes esses níveis, eles, de fato, não são alcançados. Às vezes falta um pouquinho, né? Mas, geralmente, assim, algumas situações a gente pode avaliar individualmente. Então, vou dar um exemplo. Paciente que, às vezes, chega com uma progressão do mieloma que está com uma anemia acentuada. A maior parte desses estudos pedem, por exemplo, a hemoglobina mínima de 8. Então, 7 ou 8 anemia, normalmente. Né? Exato. Já é anemia. Mas, porém, não exclui a possibilidade de você transfundir para ele chegar ao nível mínimo. Então, a transfusão pode ser um aliado importante para você atingir esses níveis mínimos para poder proporcionar que o paciente seja incluído no estudo. Entendi. Muito bom. Então, esses são os principais. São os principais. Né? E, claro, os parâmetros da doença também. Então, vai ter um valor X de proteína monoclonal na eletroforese, que vai ter que incluir, ou de cadeias leves, né, kappa ou lambda, que também tem que ser atingido, né, sangue ou urina de 24 horas. Então, assim, tem que entrar nesse escopo ali também de como que você mensura a doença também. Tem alguns critérios geralmente relacionados a plasmocitomas extramedulares também, que também tem que ser analisados de uma maneira criteriosa. Um ponto importante, muitos desses estudos excluem situações que são mais agressivas e que muitas vezes pode acontecer na vida real, né? Mas no estudo clínico eles acabam excluindo, como a leucemia de células plasmocitárias, ou seja, a manifestação do mieloma como forma de leucemia, né? E também a infiltração do sistema nervoso central. Que são situações raras, né? Mas a gente sabe que pode acontecer. Tá. Agora vamos falar do Successor 2. Successor 2 também é com mesigdomide? Sim. Mas Qual aí é com uma outra combinação agora, né?
Também tem 3 coortes de doses diferentes do mezigdomide sendo testados no braço do mezigdomide, também é um estudo fase 3. Só que aí a combinação agora é com carfilzomib, tá? Com outro inibidor de proteasoma. Então aí você vai combinar o mezigdomide com carfilzomib e dexametasona no braço do mezigdomide. Então, mezigdomide, carfilzomib e dexa. Isso, exatamente. E o outro braço é só carfilzomib e dexa, sem nenhuma combinação adicional. Entendi. Com nenhum outro imunomodulador, por exemplo. Tá? E esse estudo, para inclusão, que assim, a gente fala que tem vários critérios de inclusão e vários critérios de exclusão, mas o critério de inclusão chave para esse estudo, a mensagem principal, são pacientes refratários à lenalidomida e refratários a daratumumab. Tá? E um ponto importante desse estudo é que esse estudo ele pode incluir da segunda linha em diante. Os pacientes eles podem receber pelo menos uma linha prévia de tratamento e não limita com o número de linhas máxima também, tá? Então, esse estudo, de uma maneira geral, a gente conseguiu beneficiar muitos pacientes que já vinham com histórico de doença extensivamente politratada e que muitas vezes a gente também tem outros estudos aí também, até com um anticorpo bispecífico, por exemplo, que também limita a 1 a 3. Né? 1 a 3 hoje está sendo muito utilizado como forma de inclusão, né, de estudos de mieloma. Então, hoje, se a gente for pegar aqui no Brasil, 1 a 3 linhas prévias, lenalidomida refratário, tem vários estudos. A gente nunca pensou que ia chegar nessa realidade. É um problema bom isso, na verdade, né? Então, assim, você ter a oportunidade de proporcionar acesso para os pacientes. Só que, também, aqueles pacientes com 4 linhas prévias, 5 linhas prévias, 6 linhas prévias, né? A gente também tem que ter uma alternativa para eles, o Successor 2 é uma excelente alternativa. Tá? E a combinação, né, com carfilzomib automaticamente também exclui os pacientes que fizeram uso prévio de carfilzomib. Tá? Aí muitos podem perguntar, mas o outro estudo, pacientes que usou bortezomib, mas era sensível ao bortezomib ou não era intolerante ao bortezomib, entrava. É porque os estudos com carfilzomib, aliás, o uso do carfilzomib hoje, na prática clínica, os protocolos, de uma maneira geral, eles acabam contemplando você utilizar até progressão de doença ou toxicidade que motive a suspensão do carfilzomib. Então, esse estudo ele nasceu com esse conceito também, né? Que se o paciente utilizou o carfilzomib na prática clínica e se ele teve que parar, ou ele não respondeu, ou ele teve que suspender por algum evento adverso mais sério. E ele não poderia entrar no estudo. Entendi. E aí o restante também, assim, níveis falou, hematimétricos, níveis de detecção mínima da doença, funções orgânicas, tudo isso aí de uma maneira geral acaba convergindo, né, entre os estudos, acabam falando mais ou menos a mesma língua, com algumas diferenças que possam ter entre eles. Então eu acho que a mensagem principal, gente, é que o estudo clínico é uma porta para o acesso a uma droga nova ou acesso a um tratamento já consolidado, né? A gente nunca sabe onde o paciente vai cair, né? Isso. Então a gente fala isso, mas muitas vezes o paciente não cai na droga nova, cai no outro braço e vai ter um tratamento excelente igual. E agora nós vamos colocar aqui na tela para vocês quais os centros que estão participando do Successor 1 e do Successor 2. Vocês veem que tem aí centros de vários lugares do Brasil e a gente fica à disposição para maiores detalhes, para tirar dúvidas de vocês. A gente tem o nosso WhatsApp, que está aqui na tela, 11 98868 0315. Qual a mensagem final que o senhor quer deixar, doutor Jair? Bom, Cris, a mensagem final é, de novo, reforçando que pesquisa clínica é acesso. E que, de fato, proporciona muitos tratamentos inovadores para pacientes, tanto no sistema público quanto no sistema privado. E mesmo muitos pacientes têm um certo receio com relação a cair no braço controle, cair no braço controle em algumas situações também proporciona acesso, porque a gente também fala de terapias caras que a gente tem hoje, né? Que a gente tem uma certa dificuldade em obter, né? O próprio carfilzomib, o custo é elevado, a pomalidomida não está inclusa no rol do ANS ainda, né? Então tem algumas operadoras de saúde que negam, né? Acesso a exames, né? A gente sabe que hoje também tem uma certa divergência em termos de acesso ao FISH, né? O exame citogenético que a gente faz normalmente antes do início de cada linha de tratamento, que é importante para a gente entender o comportamento biológico da doença. Acesso também para exames como cadeias leves, né? Que alguns pacientes de saúde suplementar às vezes trazem para a gente dificuldade de fazer esse teste, e tudo isso é fornecido pelo patrocinador do estudo clínico.
Então, sim, a pesquisa clínica ela é acesso a tratamento, ela é acesso a exames e é um ambiente muito controlado e protegido, né? Porque além de nós, o centro que está responsável pelo estudo aqui no Brasil, a gente também tem os centros fora, né? O comitê revisor do estudo, que vai, de uma certa forma, também controlar, né? E a gente vai estar sempre em contato com eles para as decisões mais importantes envolvendo o estudo e os pacientes. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida a gente está à disposição, o Dr. Jair também. E a gente volta muito em breve com mais estudos para vocês.